Enquanto todos jantavam na casa dos meus pais, minha irmã entrou esbaforida e começou a gritar: "Cadê a Holly?" Minha mãe perguntou o que tinha acontecido. E, assim que me viu, minha irmã pegou um alicate e começou a puxar a minha orelha, como se quisesse arrancá-la. Quando tentei impedi-la, meus pais seguraram meus braços, dizendo: "Deixe ela fazer o que quiser. Ela claramente não está bem." Enquanto eu tentava empurrá-la para longe, meu pai me deu um chute forte nas costelas. "Você merece, por não ajudar sua irmã." Minha filha de 10 anos me viu sangrando e ligou para o 911. Foi então que minha mãe correu atrás dela, dizendo: "Se alguém nessa casa falar qualquer coisa, não vai acabar bem." Mas o que ela estava prestes a fazer com minha filha deixou todos chocados. E, num momento de fúria, eu fiz algo que os fez quase desejar nunca terem nascido. O cheiro de frango assado preenchia a sala de jantar dos meus pais, misturando-se com o som da risada da minha filha enquanto ela contava ao avô sobre seu recente projeto da Feira de Ciências. Maisie tinha acabado de completar 10 anos no mês passado, e ver seu rosto animado descrevendo o experimento do vulcão fazia meu coração se encher de orgulho. Meu marido, Tyler, estava sentado ao meu lado, sua mão pousada confortavelmente no meu joelho sob a mesa. Esses jantares de domingo tinham se tornado rotina no último ano, uma forma de manter laços familiares apesar da tensão constante que parecia sempre borbulhar logo abaixo da superfície. Minha relação com minha irmã mais nova havia se deteriorado ao longo dos anos, embora eu nunca conseguisse identificar exatamente quando tudo começou a desandar. Quando éramos crianças, éramos próximas o suficiente, dividimos um quarto até eu ir para a faculdade. Mas algo mudou depois que ela se casou, 5 anos atrás. Ela se tornou exigente, esperando que eu largasse tudo sempre que precisasse de ajuda com seus 2 filhos ou quisesse alguém para ouvir suas reclamações sobre o casamento. Os pedidos foram ficando mais frequentes e mais absurdos com o passar do tempo. 3 semanas antes daquele jantar, ela me ligou no trabalho, histérica porque o marido precisou fazer hora extra e ela precisava de alguém para cuidar das crianças imediatamente. Eu estava no meio de uma apresentação crucial para um grande cliente, algo para o qual vinha me preparando há meses. Expliquei a situação, ofereci ajuda mais tarde naquela noite, até sugeri que nossa mãe pudesse ficar com as crianças por algumas horas. Ela desligou sem dizer nada. Desde então, silêncio absoluto. Meu pai pousou a taça de vinho e começou a falar com Tyler sobre sua próxima viagem de pesca quando a porta da frente se escancarou. O barulho ecoou pela casa como um tiro, fazendo Maisie estremecer na cadeira. Minha mãe se levantou da mesa, seu rosto passando de confusão para alarme em questão de segundos. Passos pesados ressoaram pelo corredor. "Cadê a Holly?" O grito veio de perto da cozinha, carregado de tanto veneno que meu sangue gelou. Minha irmã irrompeu na sala de jantar. Seu cabelo estava desgrenhado ao redor do rosto. Rímel escorria pelas bochechas. Ela parecia não dormir há dias. Os olhos estavam vermelhos, as roupas amassadas, pendendo de seu corpo, ela tinha emagrecido recentemente. "O que aconteceu, pelo amor de Deus?" Minha mãe correu até ela, estendendo a mão para tocar seu braço. Mas minha irmã se esquivou violentamente, os olhos percorrendo o ambiente até pararem em mim. Algo terrível brilhou em sua expressão, algo além da raiva ou mágoa. Era ódio puro, destilado e concentrado em um único ponto incandescente. Ela se moveu mais rápido do que eu consegui reagir. Sua mão avançou, e eu vi o brilho metálico do alicate que ela segurava. Antes que eu pudesse empurrar a cadeira ou erguer os braços para me defender, ela agarrou meu cabelo com a outra mão e puxou minha cabeça para o lado. O alicate se fechou sobre minha orelha com uma pressão esmagadora. A dor explodiu no meu crânio, quente e branca, insuportável. Eu gritei e tentei me virar, mas o aperto dela no meu cabelo só ficou mais firme. Ela puxou o alicate, realmente tentando arrancar minha orelha da minha cabeça. O sangue começou a escorrer pelo meu pescoço, quente e pegajoso. Por trás da névoa de agonia, ouvi Maisie gritando, Tyler berrando, cadeiras arrastando pelo chão de madeira. Agarrei os pulsos da minha irmã, tentando afastar a ferramenta da minha orelha. Meus dedos escorregavam no metal, molhado do meu próprio sangue. Ela emitia sons graves, vindos do fundo da garganta, animais, assustadores. Consegui envolver o antebraço dela com uma das mãos e puxei com toda a força que tinha, finalmente rompendo o aperto que ela mantinha na minha orelha. A sensação de alívio durou exatamente 2 segundos.
As mãos da minha mãe fecharam-se em meu braço esquerdo. Meu pai agarrou o direito. Eles me puxaram para trás, me segurando no lugar com uma força chocante. Fitei os dois, incrédula, incapaz de processar o que estava acontecendo. Aqueles eram meus pais. As pessoas que me criaram, que me ensinaram certo e errado, que deveriam me proteger. Deixe ela fazer o que quiser, minha mãe sibilou no meu ouvido, o hálito quente batendo na minha bochecha. Ela claramente não está bem. Vocês ficaram malucos? Tyler já estava de pé, vindo na nossa direção, mas meu pai lançou-lhe um olhar que o fez parar no meio do passo. Fique fora disso, meu pai rosnou. Isso é assunto de família. Minha irmã veio para cima de mim de novo, levantando o alicate em direção ao meu rosto. Forcejei contra o aperto dos meus pais, conseguindo soltar parcialmente um dos braços. Empurrei o peito da minha irmã, desesperada para criar alguma distância entre nós. Ela cambaleou para trás um passo, e foi nesse instante que a bota do meu pai acertou minhas costelas. O impacto arrancou todo o ar dos meus pulmões. Eu me dobrei o máximo possível com minha mãe ainda segurando meu braço, arquejando por uma única respiração. Estrelas cintilaram nas bordas da minha visão. Algo dentro do meu peito estava errado, uma pontada afiada a cada tentativa de respirar. Você merece, por não ajudar sua irmã. Meu pai rugiu, o rosto roxo de raiva. Eu nunca o tinha visto assim. Nunca tinha testemunhado esse nível de fúria dirigida a mim ou a qualquer outra pessoa. Ele puxou a perna para trás, preparando outro chute. Mami! A voz apavorada de Maisie cortou o caos. Pelos olhos marejados, vi minha filha tentando desbloquear o telefone, os dedos pequenos tremendo. Ela chorava, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto olhava para mim, sangrando, presa entre os avós. Minha mãe soltou meu braço tão repentinamente que quase caí. Ela disparou em direção a Maisie com uma velocidade assustadora, cruzando a sala de jantar em 3 passos longos. Se alguém nessa casa falar qualquer coisa, ela rosnou, avançando para pegar o telefone da minha filha. Não vai acabar bem. Maisie segurou o telefone longe, recuando até encostar na parede. Minha mãe avançou de novo, e desta vez conseguiu agarrar o pulso dela, torcendo com força suficiente para fazê-la gritar de dor. O telefone caiu no chão com um estalo. A outra mão da minha mãe subiu, aberta, pronta para acertar o rosto da minha filha. Algo dentro de mim se partiu ao meio. A dor na orelha, a agonia nas costelas, a traição, a confusão, tudo se condensou num único ponto de fúria cristalina. Ninguém toca na minha filha. Ninguém. Joguei meu cotovelo para trás, atingindo o estômago do meu pai com cada grama de força que me restava. Ele grunhiu e afrouxou o suficiente para que eu me soltasse. Peguei o objeto mais próximo, uma tigela pesada de cerâmica cheia de purê de batatas, e a lancei contra minha mãe. Ela acertou o ombro dela, explodindo numa chuva de pedaços brancos e cacos de porcelana. Ela gritou, soltou o pulso de Maisie e se virou para me encarar. Tyler finalmente saiu do estado de congelamento. Ele levantou Maisie nos braços e correu em direção à porta da frente, gritando para que eu o seguisse. Mas minha irmã bloqueou meu caminho, o alicate ainda firmemente segurado em sua mão, o rosto torcido em tanta malícia que parecia uma estranha usando a pele da minha irmã. Você destruiu tudo, ela cuspiu. Ele me deixou por sua causa. Meu marido se foi. Meus filhos perguntam onde está o pai, e é tudo sua culpa. Não faço ideia do que você está falando. O sangue continuava escorrendo da minha orelha pelo colarinho da camisa. Cada respiração enviava raios de dor pelo meu peito, mas a adrenalina corria nas minhas veias, aguçando meus sentidos e abafando o pior da dor. Você deveria ter me ajudado. A voz dela se quebrou. Eu te liguei. Eu precisava de você e você não se importou. Ele disse, se minha própria família não se importa comigo, por que eu deveria me importar com ela? Ele fez as malas naquela noite e pediu o divórcio na manhã seguinte. Isso é culpa sua. A insanidade absoluta da lógica dela seria risível se a situação não fosse tão horrível. O marido dela a deixou por causa do relacionamento tóxico, pelo comportamento controlador e pelas exigências constantes dela, provavelmente porque ele atingiu seu limite depois de anos de disfunção. Mas ela distorceu tudo na mente, encontrou alguém para culpar e decidiu que eu era responsável pelo fim do casamento dela.
Você está fora de si, eu disse baixinho. Meu pai já havia se recuperado do meu cotovelo e avançava novamente. Minha mãe estava encostada na parede, purê de batata espalhado pela blusa cara, os olhos estreitados em fendas. Eu estava em desvantagem, ferida e presa. Mas consegui dar tempo suficiente para Tyler e Maisie saírem, e isso era o que mais importava. As sirenes uivavam ao longe, ficando cada vez mais altas. Maisie deve ter conseguido discar o 911 antes que minha mãe pegasse seu telefone. O som parecia penetrar na névoa de fúria da minha família. Meu pai congelou, a cabeça virando rapidamente para a janela. O rosto da minha mãe ficou pálido. O que você fez? Meu pai exigiu. As sirenes estavam bem do lado de fora agora. Luzes vermelhas e azuis piscavam pelas janelas, pintando a sala de jantar em cores alternadas. O rosto da minha irmã se contorceu, a raiva desaparecendo, deixando para trás algo que parecia medo. Ela deixou cair o alicate, que bateu no chão de madeira com um estrondo anormalmente alto. Somos uma família, disse minha mãe, a voz assumindo um tom suplicante. Não envolvemos estranhos em assuntos familiares. Diga que foi um mal-entendido. Diga que você caiu. A campainha tocou, seguida imediatamente por batidas altas na porta. Polícia, abra a porta. Passei pela minha irmã, pelos meus pais, deixando um rastro de sangue pelos pisos impecáveis. Meu reflexo se pegou no espelho do corredor enquanto eu passava, e mal me reconheci. O sangue encharcava meu cabelo e manchava a camisa. Meu rosto estava pálido como a morte, exceto por uma marca vermelha intensa florescendo na bochecha. Parecia que havia sobrevivido a uma guerra. Abri a porta e encontrei 2 policiais na varanda, as mãos repousando sobre as armas de serviço. Tyler estava atrás deles, no gramado, Maisie ainda em seus braços, o rosto escondido no ombro dele. Uma ambulância chegava à calçada. Preciso registrar uma agressão, eu disse, a voz surpreendentemente firme. Na verdade, múltiplas agressões, incluindo uma contra minha filha menor de idade. As próximas horas passaram num borrão de perguntas, fotos e exames médicos. Os paramédicos determinaram que eu tinha uma costela fraturada e uma orelha parcialmente rasgada, que precisava de reparo cirúrgico imediato. Maisie apresentava marcas de dedos formando hematomas em seu pulso. Mas, por sorte, ela não sofreu nenhum ferimento físico. Emocionalmente, porém, era outra história. Ela não largava a mão de Tyler, estremecendo sempre que alguém se movia rápido perto dela. Minha irmã, ambos os meus pais e até Tyler foram levados à delegacia para prestar depoimento. Mais tarde, soube que o testemunho de Tyler confirmou tudo, assim como o de Maisie, embora os policiais tenham tentado minimizar o quanto questionaram minha filha, devido à idade e ao trauma que ela sofreu. As provas eram esmagadoras, meus ferimentos, o sangue no local, o alicate com meu DNA, o pulso machucado de Maisie. Minha irmã foi acusada de agressão com arma mortal e tentativa de causar ferimentos graves. Meus pais enfrentaram acusações de conspiração para cometer agressão, colocação de criança em perigo e agressão física. Os 3 foram liberados sob fiança na manhã seguinte, com ordens de não contato comigo, Tyler e Maisie. Passei 2 noites no hospital. A cirurgia na orelha correu bem, embora o cirurgião tenha me avisado que eu teria cicatrizes permanentes e talvez alguma perda auditiva. A costela fraturada precisava apenas de tempo e controle da dor, mas o dano psicológico era muito mais profundo do que qualquer ferimento físico. Cada vez que fechava os olhos, via a mão da minha mãe se levantando para atingir Maisie. Vezes em que o pé do meu pai acertava minhas costelas. A expressão de ódio da minha irmã enquanto tentava arrancar minha orelha. Tyler mal saia do meu lado. Ele trouxe roupas limpas, atendeu ligações do meu empregador e providenciou um psicólogo especializado em trauma para Maisie. Os pais dele vieram de 3 estados de distância para ajudar nos cuidados com minha filha. Ficar horrorizados ao ouvir o que aconteceu era pouco, eles não conseguiam entender como alguém poderia fazer aquilo com a própria família. No 3º dia, meu telefone tocou. Número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. Holly, a voz da minha mãe, pequena e tensa. Por favor, você precisa retirar essas acusações. Sua irmã está se desmoronando. A reputação do seu pai está sendo destruída. As pessoas estão falando. A história está se espalhando pela cidade.
Você está destruindo a família. Estou destruindo a família? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Você me segurou enquanto minha irmã me agredia. Tentou bater na minha filha para mantê-la em silêncio. E ainda assim acha que sou eu quem está destruindo a família. Foi um momento de loucura. Todos perdemos o controle por um instante. Família se ajuda nos momentos difíceis, não arrastam uns aos outros pelo sistema judicial como se fossem estranhos. Você deixou de ser minha família no segundo em que escolheu a crise psicótica dela em vez da minha segurança. E definitivamente deixou de ser minha família quando colocou as mãos em Maisie. Minha voz permaneceu calma, quase clínica. Não ligue mais para este número. Direcione toda a comunicação através do escritório do promotor. Desliguei e bloqueei o número. Depois bloqueei os números do meu pai, da minha irmã e de todos os parentes que pudessem tentar me manipular para desistir das acusações. Tyler sentou ao meu lado, apertando minha mão em silêncio, me apoiando. A promotora designada para o caso era uma mulher rigorosa, na casa dos 50 anos, que lidava com casos de violência doméstica há 2 décadas. Ela explicou as possíveis sentenças. Minha irmã poderia pegar até 10 anos se condenada em todas as acusações. Meus pais, até 5 anos cada. Ela explicou que casos de agressão envolvendo membros da família frequentemente recebiam sentenças reduzidas ou acordos, especialmente para réus de primeira viagem. Mas também deixou claro que estava preparada para levar o caso a julgamento, se necessário. As provas são sólidas, ela me disse em uma reunião. Ferimentos físicos, múltiplas testemunhas, a arma no local. Eles vão tentar pintar isso como uma disputa familiar que saiu do controle. Alegar que foi um momento de calor emocional. Pedir clemência. Mas aquela foto do pulso da sua filha é incriminadora. Os jurados não gostam de adultos que machucam crianças. Meu advogado foi igualmente direto sobre o processo civil que estávamos preparando. Você pode processar por despesas médicas, dor e sofrimento, angústia emocional, trauma causado à sua filha. Dada a gravidade e o fato de serem membros da família que violaram a relação de confiança, você poderia conseguir uma indenização substancial. O desafio será receber o valor. Eles são ricos? Têm propriedades? Meus pais são proprietários da casa, avaliada em cerca de 400 mil no mercado atual. Meu pai tinha uma aposentadoria decente. Minha irmã possuía alguns bens do acordo de divórcio. Nada que me fizesse rica, mas o suficiente para garantir que eles sentissem as consequências, tanto financeiras quanto criminais. No começo, eu lutava com a culpa. A voz na minha cabeça, treinada desde a infância, sussurrava que família perdoa, que sangue é mais forte que água, que eu estava sendo vingativa e cruel. Mas então eu olhava para os olhos assombrados de Maisie ou me pegava tocando inconscientemente a orelha enfaixada, e a culpa evaporava. Eles fizeram suas escolhas. Ações têm consequências. A audiência preliminar aconteceu 6 semanas após o incidente. Os 3 réus se declararam inocentes, exatamente como esperado. O advogado de defesa tentou argumentar que se tratava de uma lamentável disputa familiar fora de proporção, que minha irmã estava sob extrema pressão emocional devido ao divórcio, que meus pais apenas tentavam ajudar a filha claramente angustiada e que as coisas escalaram sem intenção de ninguém. A promotora apresentou as fotos dos meus ferimentos, mostrou o alicate como evidência e tocou a gravação do 911, onde se podia ouvir a voz aterrorizada de Maisie soluçando: "Por favor, ajudem. Eles estão machucando minha mamãe." O juiz marcou a data do julgamento e manteve as ordens de não contato. Eu os vi do outro lado da sala de audiência, encolhidos juntos, como vítimas de uma grande injustiça. Minha mãe enxugava os olhos com um lenço. Meu pai permanecia sério, olhando fixamente à frente. Minha irmã parecia abatida, com olhos fundos, uma sombra do que já foi. Parte de mim sentiu pena ao vê-los tão diminuídos. Mas uma parte maior se lembrou do estalo do alicate na cartilagem, do choque da bota do meu pai nas minhas costelas, do impulso da minha mãe em direção à minha filha aterrorizada. A notícia se espalhou pela família extensa como fogo em palha seca. Alguns se juntaram aos meus pais e irmã, convencidos de que devia haver mais na história, que eu estava exagerando ou mentindo. Outros ficaram horrorizados e entraram em contato para oferecer apoio. A família se partiu ao meio. Linhas de batalha traçadas. Relações provavelmente destruídas para sempre.
Minha tia, do lado do meu pai, me ligou, apesar de saber que eu estava filtrando chamadas. Atendi porque sempre fomos próximas. Seu pai diz que você está exagerando tudo isso, começou ela. Ele diz que você sempre foi dramática, que está usando isso para chamar atenção e conseguir dinheiro. Ele te mostrou as fotos da minha orelha ou do pulso machucado da minha filha? Perguntei friamente. Silêncio. Não, não mostrou. Então talvez você deva se perguntar por quê. Se eu estivesse exagerando, certamente as evidências apoiariam a versão dele. Encerrei a ligação. 1 hora depois, ela me enviou uma mensagem: sinto muito. Perguntei para ver as evidências e ele ficou defensivo e bravo. Eu acredito em você. Estou aqui se precisar de qualquer coisa. O julgamento aconteceu 4 meses após a agressão. Esses meses foram alguns dos mais difíceis da minha vida. Maisie começou a ter pesadelos, acordando gritando que alguém estava me machucando. Ela se tornou apegada e ansiosa. O julgamento durou 5 dias. A promotoria construiu o caso de forma metódica, testemunha por testemunha, prova por prova. Tyler testemunhou sobre o que presenciou. Os paramédicos falaram sobre meus ferimentos. O cirurgião explicou o trabalho de reparo necessário na minha orelha. O psicólogo infantil falou sobre o impacto emocional em Maisie, que felizmente não precisou depor pessoalmente. Durante o depoimento de Tyler, o advogado de defesa tentou confundi-lo, sugerindo que talvez ele tivesse interpretado mal o que viu, que o caos do momento poderia ter distorcido sua percepção. Tyler não vacilou. Ele descreveu com precisão como meus pais me seguraram fisicamente enquanto minha irmã empunhava o alicate, como minha mãe avançou sobre Maisie e agarrou seu pulso com força suficiente para deixar hematomas. O júri prestava atenção a cada palavra, vários membros visivelmente perturbados com seu relato. Um jurado chegou a prender a respiração quando a promotoria exibiu a foto da minha orelha tirada na sala de emergência. A cartilagem havia sido parcialmente esmagada, sangrando muito, exigindo microcirurgia para reparar os danos e prevenir deformidades permanentes. Outra foto mostrava os hematomas perfeitos em forma de dedos envolvendo o pequeno pulso de Maisie, roxos e amarelos, contra sua pele pálida. Essas imagens pareciam mudar a atmosfera na sala do tribunal. O marido da minha irmã foi chamado como testemunha, algo que claramente pegou a defesa de surpresa. Ele testemunhou que o casamento deles estava conturbado há anos, que minha irmã se tornará cada vez mais volátil e exigente, que suas expectativas em relação a mim já eram irracionais muito antes da separação. Ele afirmou claramente que o divórcio não teve relação com eu ter recusado cuidar das crianças naquela tarde. Sua decisão vinha se formando há meses, influenciada pelo comportamento dela com ele e com os filhos, e não por algo que eu tivesse feito ou deixado de fazer. A defesa tentou descreditá-lo como um ex-cônjuge amargurado, mas sua postura calma e os exemplos detalhados foram convincentes. A promotoria também trouxe vizinhos que ouviram a confusão naquela noite, que viram os carros de polícia e a ambulância, e que testemunharam o sangue visível nas minhas roupas enquanto os paramédicos me carregavam para a ambulância. Uma vizinha idosa, que morava 3 casas adiante, contou emocionada como viu Maisie sendo carregada por Tyler. O rosto da criança pressionado contra o ombro do pai, o corpinho pequeno tremendo de soluços. A imagem que ela pintou era devastadora. O que mais me surpreendeu foram os depoimentos dos próprios filhos da minha irmã. A promotoria os entrevistou como parte da construção do caso, e embora eles não tenham deposto no tribunal devido à idade, suas declarações aos investigadores foram incluídas como provas. Ambos descreveram a raiva crescente da mãe nas semanas após a saída do pai, como ela se enfurecia comigo, me culpava repetidamente, e se deixava consumir pela fúria sempre que meu nome surgia. Eles estavam assustados com o comportamento dela, confusos com sua fixação. Os relatos deles mostraram alguém mergulhando em uma instabilidade perigosa, e não apenas uma pessoa que perdeu o controle por um momento isolado. A defesa fez o possível. Testemunhas de caráter falaram sobre o quão boas pessoas meus pais sempre foram, o envolvimento da minha mãe na igreja, o trabalho voluntário do meu pai com esportes juvenis. O terapeuta da minha irmã falou sobre seu estado mental durante o divórcio, pintando o retrato de uma mulher em crise que perdeu brevemente o controle. O advogado de defesa me interrogou agressivamente, tentando encontrar falhas na minha história, sugerindo que eu havia exagerado a gravidade da agressão, insinuando que eu estava motivada por dinheiro em vez de justiça.
Mantive a calma e a consistência, me apegando aos fatos, deixando que as evidências falassem por si mesmas. O júri deliberou por 7 horas. Sentei-me na cafeteria do tribunal com Tyler, bebendo um café que tinha gosto de papelão, observando o relógio. Quando finalmente nos chamaram de volta, minhas mãos tremiam tanto que tive que apertá-las juntas no colo. Culpada em todas as acusações principais. Minha irmã foi condenada por agressão com arma mortal. Meus pais foram condenados por conspiração para cometer agressão e por colocar uma criança em perigo. A acusação de agressão física contra meu pai também foi mantida. A sala do tribunal explodiu em murmúrios e suspiros. Ouvi alguém chorando atrás de mim, provavelmente um dos apoiadores deles. A sentença veio 2 semanas depois. Minha irmã recebeu 8 anos de prisão estadual. Meus pais, 3 anos cada. Todos seriam elegíveis para liberdade condicional após cumprirem 60% das penas. A declaração do juiz foi dura, destacando a natureza particularmente grave de agredir um membro da família na frente de uma criança e, em seguida, ameaçar essa mesma criança para mantê-la em silêncio. Não senti triunfo ao vê-los levados algemados. Apenas uma sensação oca de alívio por finalmente ter acabado, misturada com tristeza pelo que minha família foi ou pelo que eu sempre acreditei que fosse. Talvez nunca tivéssemos sido a unidade tão unida que eu imaginava. Talvez a disfunção sempre tivesse estado lá, escondida sob a superfície, esperando o gatilho certo para explodir. O processo civil foi resolvido fora do tribunal 3 meses após a conclusão do julgamento criminal. O advogado deles sabia que eles não teriam chance em julgamento, considerando as condenações criminais. Negociamos um acordo estruturado, que seria pago ao longo de 10 anos, cobrindo todas as despesas médicas, custos de terapia e oferecendo compensação adicional por dor e sofrimento. Também garantia a propriedade de vários bens valiosos que meus pais esperavam proteger. Segundo o advogado deles, eles teriam que declarar falência dentro do ano. As negociações do acordo foram brutais à sua maneira. O advogado deles tentava minimizar os danos, argumentando que minha orelha havia sido reparada com sucesso, que os hematomas de Maisie haviam desaparecido, que estávamos basicamente bem agora, então por que eles deveriam perder tudo? Meu advogado encerrou rapidamente esses argumentos, apontando que a cura física não apaga o trauma, que Maisie estava em terapia 2 vezes por semana e estaria por anos, que eu havia perdido uma renda significativa durante a recuperação e ainda tinha necessidades médicas contínuas. Tivemos que fornecer um detalhamento minucioso de cada despesa relacionada à agressão, contas médicas, recibos de farmácia, copagamentos de terapia, perda de salários, até o custo da viagem dos pais de Tyler para nos ajudar durante a crise. Tudo somava uma quantia impressionante e isso antes mesmo de considerarmos os danos por dor, sofrimento ou estresse emocional. O advogado deles zombou da nossa demanda inicial, chamando-a de excessiva e punitiva. Não recuamos. O ponto de virada veio quando deixamos claro que estávamos preparados para ir a julgamento, se necessário. Um processo civil seria público, traria ainda mais atenção da mídia, revelaria todos os detalhes horríveis do que haviam feito. Mais importante, após as condenações criminais, quase certamente venceríamos, e a sentença poderia ser ainda maior do que nossa oferta de acordo. Diante dessa realidade, eles cederam. O advogado deles solicitou uma reunião final para acertar os termos. Insisti em estar presente nessa negociação final, contrariando o conselho inicial do meu advogado. Ela temia que fosse emocional demais, difícil demais me ver sentada frente a frente com eles. Mas eu precisava olhar nos olhos deles uma última vez. Precisava que vissem o que haviam feito comigo. Quando entramos na sala de conferências e eu os vi ali, diminuídos e derrotados, não senti absolutamente nada. Nenhuma satisfação, nenhuma raiva, nenhuma tristeza, apenas um vazio frio. Minha mãe tentou falar comigo diretamente, começou a dizer algo sobre como tudo aquilo estava destruindo a vida financeira deles. Meu advogado a interrompeu imediatamente, lembrando a todos que toda comunicação devia ser feita apenas entre as equipes legais. Mas eu já tinha visto o pedido nos olhos da minha mãe, a expectativa de que eu amolecesse, que algum resquício de lealdade filial me tornasse misericordiosa. Ela ainda não entendia que tinha matado essa parte de mim quando apertou o pulso da Maisie. Os termos finais do acordo foram duros, mas justos. Eles teriam que liquidar bens, estabelecer planos de pagamento, basicamente ficariam endividados comigo pela próxima década. Os sonhos de aposentadoria do meu pai evaporaram.
Minha mãe teria que voltar a trabalhar, mesmo tão perto da idade de se aposentar. Minha irmã sairia da prisão rumo a uma ruína financeira total. Uma parte de mim reconhecia o lado vingativo disso. As pessoas entenderiam a completa desmontagem da vida confortável que eles tinham construído. Mas, honestamente, eu só queria compensação pelo que nos custaram. Nada mais, nada menos do que o que nos era devido. Dinheiro não cura feridas, mas traz segurança. Eu podia pagar os melhores terapeutas para meses sem me preocupar com cobertura de seguro. Podia tirar folgas do trabalho quando precisasse, sem medo de contas acumulando. Podia construir um futuro para nós sem a sombra de dívidas médicas pairando sobre nossas cabeças. Aos poucos, Maisie começou a melhorar. Os pesadelos ficaram menos frequentes. Ela voltou a sorrir, a rir das piadas, a brincar com os amigos. A terapeuta dela dizia que ela era resiliente, que com apoio consistente e segurança, crianças podiam se recuperar de traumas de formas surpreendentes. Mas ainda havia dias difíceis, quando algo desencadeava uma lembrança, e eu a encontrava chorando no quarto, perguntando por que os avós haviam nos machucado. Eu não tinha uma boa resposta para essa pergunta. Mesmo agora, anos depois, ainda não entendo totalmente o que aconteceu naquela noite. Teria sido o acúmulo de anos de conivência e disfunção finalmente atingindo o ponto de ruptura? Seria a doença mental não tratada da minha irmã infectando todo o sistema familiar? Ou talvez eles sempre tivessem sido capazes daquele tipo de violência, e eu só tive sorte de não testemunhar antes. Tyler e eu nos aproximamos ainda mais durante tudo aquilo, nosso casamento saiu fortalecido por enfrentar uma crise tão severa juntos. Ele nunca insinuou que eu deveria perdoar ou tentar reconciliação, nunca me pressionou a considerar o ponto de vista deles. Ele viu do que eles eram capazes, e isso bastou para ele. Os pais dele se tornaram como pais para mim também, preenchendo o vazio com amor e apoio genuínos. Alguns dos parentes que inicialmente ficaram do lado dos meus pais acabaram mudando de opinião. Eles visitaram as prisões, viram a realidade de onde as ações deles haviam levado e lentamente perceberam que aquilo não era um simples desentendimento familiar exagerado. Alguns me procuraram para pedir desculpas por terem duvidado de mim. Eu aceitei as desculpas, mas mantive todos à distância. Confiança, quando quebrada desse jeito, não se reconstrói facilmente. Minha irmã estará elegível para a liberdade condicional no próximo ano. Meus pais podem ser liberados em alguns meses, se mantiverem bom comportamento. Já informei as juntas de liberdade condicional que me oponho à libertação antecipada e apresentarei declarações de impacto da vítima. Se isso influenciar ou não a decisão deles, só o tempo dirá. Ainda tenho pesadelos às vezes. Sonho que estou de volta àquela sala de jantar, presa enquanto minha irmã vem na minha direção com um alicate, meus pais me segurando no lugar. Eu acordo ofegante, a mão voando até o meu ouvido, precisando confirmar que ele ainda está lá. Tyler aprendeu a reconhecer os sinais e me segura até o pânico passar, sussurrando que agora estou segura. A cicatriz no meu ouvido é permanente, uma crista grossa de tecido que nenhuma maquiagem consegue esconder. Eu costumava tentar cobri-la com o cabelo, mas eventualmente parei de me preocupar. Que as pessoas vejam. Que perguntem, se tiverem coragem. Eu vou contar exatamente o que aconteceu e vou observar suas expressões enquanto processam que alguém da própria família poderia fazer algo assim. Maisie às vezes pergunta sobre os avós, geralmente quando vê outras crianças com avós presentes. Eu digo a verdade, em termos adequados à idade dela, eles fizeram escolhas muito ruins que nos machucaram e, como resultado, não podem mais fazer parte das nossas vidas. Ela parece aceitar isso, embora eu saiba que conversas mais difíceis ainda virão à medida que ela crescer e quiser explicações mais detalhadas. As pessoas dizem que o tempo cura todas as feridas, mas eu acho que isso é uma mentira que contamos a nós mesmos para tornar a dor mais suportável. O tempo não cura. Ele apenas muda a forma da ferida. Transforma em algo que você aprende a carregar em vez de algo que sangra ativamente. A traição ainda dói quando me permito pensar sobre ela. A perda de toda a minha família de origem ainda dói como um membro fantasma. Mas estou construindo algo novo. Uma família baseada em escolha e confiança, em vez de obrigação e sangue. Tyler e eu estamos discutindo a possibilidade de ter outro filho, embora eu esteja aterrorizada com a gravidez depois de tudo, preocupada que o estresse possa desencadear complicações.
Os pais dele brincam sobre querer mais netos para mimar. Maisie diz que adoraria ter um irmão ou irmã. Me tornei uma defensora de vítimas de violência doméstica, especialmente aquelas que sofrem abuso de membros da família. Falo em grupos de apoio, compartilhando minha história para ajudar outros a se sentirem menos sozinhos. Há algo poderoso em estar na frente de uma sala cheia de sobreviventes e dizer: eu entendo. Eu já estive aí. Você não está louco por denunciar seus pais ou irmãos. Você não está destruindo sua família. Eles destruíram quando escolheram a violência. A pergunta que mais me fazem é se algum dia vou perdoá-los. A resposta é complicada. Eu não desejo mal a eles. Não passo os dias fantasiando sobre vingança ou me vangloriando pela prisão deles. Mas o perdão exige algum nível de reconhecimento e arrependimento, e eu não recebi nenhum. Eles mantiveram sua inocência durante todo o julgamento, se pintando como vítimas da minha vingança, mesmo com as evidências da culpa aumentando. Minha mãe me enviou uma carta da prisão no ano passado. Chegou no meu aniversário, o que pareceu uma manipulação calculada. Nela, ela escrevia sobre como ora por mim todos os dias, como espera que eu encontre no coração o perdão por eles, como as famílias deveriam permanecer unidas nos momentos difíceis. Não uma vez ela reconheceu o que fizeram. Não uma vez pediu desculpas ou assumiu a responsabilidade. Ela enquadrou toda a situação como uma tragédia que aconteceu igualmente com todos nós, como se todos fossemos vítimas de uma força externa, e não ela uma participante ativa do meu ataque. Queimei a carta sem responder. Minha terapeuta disse que eu não tinha obrigação de interagir com tentativas de manipulação disfarçadas de reconciliação. Ela me lembrou que desculpas verdadeiras incluem reconhecimento do dano, aceitação da responsabilidade e mudança de comportamento. Palavras no papel não significam nada sem esses elementos. Às vezes me pergunto como seria minha vida se eu tivesse permanecido em silêncio naquela noite. Se eu tivesse dito à polícia que tudo foi um mal-entendido. Se eu tivesse feito o que minha mãe exigia e protegido a imagem da família, provavelmente ainda estaria participando daqueles almoços de domingo, fingindo que estava tudo bem, andando em ovos para evitar desencadear outra explosão. Maisie teria aprendido que a violência contra a mãe dela era aceitável, que a lealdade familiar significava proteger os abusadores. Tyler eventualmente teria insistido para que cortássemos contato ou, pior, nosso casamento poderia ter desmoronado sob a pressão da minha recusa em proteger nossa filha. Em vez disso, escolhi o caminho mais difícil. O caminho que significou testemunhar contra meus próprios pais no tribunal. O caminho que me tornou uma pária para minha família extensa. O caminho que exigiu anos de terapia e inúmeras conversas difíceis. Mas também foi o caminho que ensinou a Maisie que ninguém tem o direito de machucá-la, independentemente do relacionamento. O caminho que mostrou a ela que falar e buscar ajuda é um ato de coragem, não de vergonha. O caminho que provou que ela sempre será minha prioridade máxima, acima da lealdade familiar, da pressão social ou do medo de julgamento. As cicatrizes permanecem, visíveis e invisíveis. Mas cicatrizes são evidência de sobrevivência, prova de que algo tentou me destruir e falhou. Cada vez que vejo meu reflexo e aquele marca no meu ouvido, lembro que sou mais forte do que imaginava. Protegi minha filha. Coloquei minha família à prova. Recusei-me a ser silenciada. Eles queriam me despedaçar naquela noite, literal e figurativamente. Em vez disso, destruíram a ilusão de quem eu pensava que eles eram e, ao fazer isso, me libertaram para construir algo melhor. A família que criei com Tyler, Maisie e os pais dele é baseada em respeito, segurança e amor genuíno, não em obrigação, medo ou aparências mantidas. Então, não, eu não me arrependo do que fiz naquele momento de fúria quando vi minha mãe alcançando minha filha. Não me arrependo de ter chamado a polícia, de ter registrado as denúncias ou de ter seguido todos os caminhos legais disponíveis. Não me arrependo de tê-los visto sentenciados e levados para cumprir pena por seus crimes, porque a alternativa seria ensinar a minha filha que ela vale menos do que manter segredos de família, e essa nunca foi uma opção que eu pudesse aceitar.